Olá, pessoal. Vamos ver hoje o estatuto aí do regime jurídico dos servidores públicos de Embu das Artes. É, então, está aberto aí, né, o concurso para a Câmara, então vai cair sobre o estatuto. Então, hoje a gente vai ter uma aula aí sobre o estatuto do servidor. Então, eu estou aqui com o estatuto aberto, né, que é a lei complementar aí número 137 de 12 de março de 2010, conforme estava pedindo lá no edital. Então vamos lá, o que que traz aqui para nós, né, o regime aí do estatuto, né, o estatuto aí do servidor público de Embu. As disposições aí preliminares. Então, no artigo 1 está falando que é uma lei complementar, né, que instituiu aí o regime jurídico dos servidores públicos, de Embu, das autarquias, das fundações públicas, da Câmara Municipal, que serão regidos aí por esse estatuto. Para fins desta lei complementar, considera-se. Então, aqui já vem uma opção assim boa para vocês estudarem para a prova, para vocês terem bem clara aí quais são as diferenças, né? O que é um servidor, o que é um cargo público, cargo técnico, cargo científico, cargo técnico científico e quadro geral de pessoal e a lotação. Além do mais, tem o órgão, tem a entidade, tem as atribuições. Por que é legal vocês reforçarem, né, essas diferenças? Porque a banca ela gosta de trocar os conceitos, né? Então, o que que é o servidor? É a pessoa legalmente investida ali no cargo público. Então, ela passou ali por um concurso público. Isso é um servidor legalmente investido no cargo público. O que que é o cargo público? O cargo público, ele tem uma denominação própria, criada por lei com o número certo que implica ali no desempenho pelo seu titular e é um conjunto de atribuições e responsabilidades e deveres. Então, o cargo público nada mais é que um conjunto de atribuições com responsabilidades e deveres. Vamos até, deixa eu ver se eu consigo grifar aqui para ficar mais fácil, ó. Então, cargo público, deu certo, ó. Conjunto de atribuições, responsabilidades e deveres. Vai criando material de resumo de vocês, porque na última semana da prova, né, perto aí da prova, vocês focam aí no resumo e resolver muitas questões. Então vamos lá, o cargo técnico. O cargo técnico é aquele que o desempenho exige aí uma especialidade. Então, já tem uma diferença ali, né? Então, o cargo técnico tem que ter uma especialidade de nível técnico ou de nível ali superior. Então, isso é um cargo técnico. Já o cargo científico, ele precisa ter, né? Ele requer ali um conhecimento científico que corresponde ali um nível superior. Então, essas são as diferenças. Então, o cargo técnico precisa ter uma especialidade, né, de um nível técnico ou superior, e o cargo científico precisa ter ali um conhecimento científico, né? O cargo científico, um conhecimento científico de nível superior. Vamos para o próximo tópico. Cargo técnico científico, olha isso, agora juntou os dois, cargo técnico científico. Então, esse precisa ter uma aplicação de métodos técnicos organizados que se juntaram em conhecimento científico que exige ali um nível superior. Então, nada mais é que a junção, né, do cargo técnico e do científico, tá? E eles se fundiram ali para um conhecimento científico que exige ali um nível superior. Quadro geral de pessoal. Como que é esse quadro geral? São os conjuntos ali dos cargos do município, tá, gente? Então, cargo geral lembra do todo, que existe ali uma tabela com todos os cargos do município. Então, lembra da tabela que existe todos os cargos do município.
Lotação, o que que é essa lotação? Essa lotação, gente, é o órgão ou a unidade administrativa onde o servidor exerce suas atribuições e suas responsabilidades, ou seja, a lotação é aonde o servidor ele trabalha, né? Aonde é o órgão que ele trabalha ou a unidade, por exemplo. Você vai ser um servidor e você vai trabalhar na Câmara. Então, é nesse órgão que você trabalha, na Câmara de Embu das Artes. Então, isso é uma lotação. Sua lotação vai ser na Câmara. Vamos lá, órgão. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura ali da administração, seja ela direta ou indireta. Então, é uma unidade de atuação. Então, o que é um órgão? A Câmara é um órgão, a Prefeitura é um órgão. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui. O INSS é um órgão. Tem várias entidades, tá, pessoal? Então, tudo isso é um órgão aí da, da administração pública, né? Falando aqui para a minha região, por exemplo, Campinas, é um órgão, é o CEASA de Campinas, a INDEC, SANASA, então tudo isso são órgãos, né, da administração pública. Vamos lá. Entidade. O que é uma entidade? É uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, né? Então, essa é uma entidade, gente. Seja uma entidade da administração direta ou indireta. Vamos lá para a próxima. Atribuições. Atribuições são os conjuntos de encargos de responsabilidades. Então, nada mais é que será as suas funções, né? As suas atividades que você precisa exercer ali no cargo. Então, passei para oficial ali administrativo da Câmara, né? Oficial de gabinete. Então, eu vou auxiliar ali, vou fazer as minhas atividades. E aí, os cargos públicos, eles são criados por lei, têm denominação própria, têm vencimento, base, pago pelos cofres públicos para provimento de caráter efetivo ou em comissão. Então, gente, ó, os cargos públicos, eles podem ser de caráter efetivo e caráter em comissão. Um ponto importante aqui, qual que é a diferença? Efetivo exige concurso público, tem que passar no concurso público. Cargo em comissão não exige, não precisa, gente, não tem concurso público. Eles são indicados, mas também é livre ali para exoneração, né, e para nomeação, ou seja, pode mandar embora a qualquer momento e pode contratar a qualquer momento, não precisa de concurso, apenas indicação, tá? Vamos para o próximo aqui, inciso 2, o acúmulo de cargo. É autorizado pela Constituição, será disciplinado em decreto e não será admitido quando a somatória das jornadas do cargo municipal com outro cargo público ou emprego ou uma função pública municipal ou não ultrapassar aí 64 horas semanais. Então, gravem isso, né? Que existe ali a possibilidade de ter o acúmulo de cargos conforme a Constituição, porém para ali o município, não pode passar ali de ultrapassar de 64 horas semanais. O que que pode ser a pegadinha nisso aqui? A banca colocar que não pode ultrapassar de 40 horas semanais. Está errado, né? Às vezes a pessoa confunde. Então, se atenta a esse número aí, tá? É vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, o que que é a regra geral? É vedado. Mas, né, aqui é o exceto, ó, o exceto. Mas se houver compatibilidade de horários, podem haver acumulação. Em quais cargos? Porque são cargos específicos, tá, gente? 2 cargos de empregos de professor, tá? Então, assim, ó, 2 cargos ou empregos de professor.
Cargo ou emprego de professor com outro técnico ou científico. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissão regulamentada. Então, isso aqui é legal vocês fazer uma tabelinha, tá? Para vocês deixarem bem claro aí quais são os cargos que podem haver essa acumulação, desde que não ultrapassa ali os horários, desde que não que tenha essa compatibilidade nos horários. Então, pode haver 2 cargos, tá? Ou empregos de professor. Então, pode ter 2 cargos de professor, pode ter cargo ou emprego de professor com outro técnico ou científico, e pode ter 2 cargos ou empregos privativos na área da saúde, tá? Então, ou seja, pode ter 2 empregos, né, você pode ter 2 cargos ali na área da saúde, você pode ter um cargo ali de professor com outro técnico ou científico, e você pode ter 2 cargos de professor, tá bom? Então essas são aí, as funções aí que podem ser acumuladas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, em fundações, em empresas públicas, sociedades de economia mista, do Distrito Federal e dos estados e territórios. Então, aqui, gente, essa regra aí de acumulação, ela também vai estender aí as administração indireta, tá bom? Que tudo isso daqui são administrações indiretas, tá bom? Então, coloque aí no resumo de vocês, tá? Que esse inciso aí de acumulação dos cargos exigem também, né? Eles são considerados também para a administração indireta, tá? Não apenas para a direta, mas a indireta também. Qualquer hipótese de acumulação observará o disposto aí no artigo 37 da Constituição, que é esse aqui que a gente acabou de ver, tá, gente? Vamos lá. O servidor vinculado ao regime desta lei complementar que acumular licitamente 2 cargos efetivos quando investidos em cargo de provento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo, então olha essa palavrinha, salvo, então existe uma exceção na hipótese em que houver compatibilidade aí de horários e local do exercício. Então, ele também pode fazer, desde que haja compatibilidade de horário e local. Servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo nas atribuições que atualmente ocupa. Hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles, durante o período aí de interinidade. Então, o cargo de comissão, né, ele pode ser nomeado ali em qualquer momento, né, e sem prejuízo aí das suas, né, das atribuições, do que atualmente ele ocupa. E aí ele vai optar aí pela remuneração de algum deles, né. Vamos lá. A compatibilidade de horários, que se refere lá no inciso terceiro, será reconhecida tão somente quando tem que comprovar, né, a possibilidade ali do exercício dos 2 cargos, dos empregos ou das 2 funções em horários diversos, sem prejuízo ali no número, né, gente. Então, o que é o inciso terceiro? É o que a gente viu lá de acumular os cargos, né, então tem que comprovar, tem que mostrar ali, né, para eles, tem que ter essa comprovação para ter essa possibilidade, tá? Houver entre o término do horário de trabalho de um cargo, emprego ou função pública, o início do outro, pelo menos meia hora de intervalo. Opa, deu ruim aqui. Pelo menos meia hora de intervalo, desde que no mesmo município ou em unidades diferentes. Então, existe ali umas regras, né?
você tem que comprovar o exercício desses 2 cargos, e precisa ter, né, você tem que mostrar isso também, que precisa ter ali pelo menos, né, gente, no mínimo ali meia hora de intervalo entre um e o outro. Houver entre o término do horário de um cargo, né, entre outro, que é a função pública, né, o início do outro, pelo menos uma hora de intervalo. Então, olha, além ali de você ter o início do outro, pelo menos meia hora, tem que ter também, o início do outro, pelo menos uma hora de intervalo, se for em municípios diferentes, tá? Então, por exemplo, ó, meia hora, se for dentro do município, só que a gente está falando aqui de unidades diferentes, então você não vai se deslocar para outra cidade. É dentro da sua cidade, mas existe ali uma unidade diferente. Você trabalha em dois, vou dar um exemplo, trabalha em dois hospitais, por exemplo. É um hospital público e um hospital que fica lá, sei lá, no distrito industrial da cidade, um hospital particular, por exemplo. Então, você vai se deslocar, mas ali dentro do município. Então, precisa ter no mínimo meia hora de intervalo. Se você vai para um município diferente, ou seja, você vai viajar até outra cidade, precisa ter pelo menos uma hora de intervalo para começar no outro cargo, tá, gente? Então, é isso que está falando aqui. Comprovada a viabilidade de alimentação e acesso aos locais de trabalho pelos meios normais de transporte. Isso daqui é para comprovar, né, que existe ali a viabilidade de alimentação e acesso aos locais ali de trabalho por meio normal de transporte. Inciso 9. Se as unidades de exercício do servidor situarem-se no mesmo prédio ou próximo uma das outras, os intervalos que foram exigidos lá no 2 e no 3 que a gente viu agora, poderão ser reduzidos até 15 minutos. Então, se as unidades, né, forem próximas, é muito perto, dá um quarteirão de diferença, ou atravesso a rua e já estou no meu outro cargo. Então, no mínimo ali 15 minutos, tá? Então, existem essas diferenças. Olha que legal para vocês entenderem as diferenças desses intervalos, porque também seria uma boa questão aí, e muita gente acaba confundindo, né, gente? Não é difícil, é só você criar um esqueminha aí na sua cabeça para ficar mais fácil. Então, cria um resumo legal aí, dá alguns exemplos para ficar mais fácil para você lembrar na hora da prova. Inciso 10. O acúmulo remunerado de cargo, emprego ou função pública a que se refere a presente lei complementar será analisado e responsável pela secretaria onde o servidor estiver lotado. Então, é a secretaria que vai avaliar tudo isso daí, tá? O qual vai expedir uma decisão fundamentada e homologada. Então, isso daí é a parte burocrática, né, gente? Será responsabilizada a autoridade que permitir essa acumulação ilícita. Isso é óbvio, né, gente? Então, não está seguindo ali o processo, é óbvio que tem que ser, né, responsabilizado. Artigo 3. É vedado atribuir ao servidor encargos ou serviços diversos de sua carreira ou cargo, ressalvando, então existe aí uma exceção, as comissões legais, designações especiais de atribuições. Então, eu acho que desses parágrafos que a gente viu é importante, então, né? Vamos voltar aqui para a gente reforçar o que a gente viu. Então, crie o seu resumo aí. Nós acabamos de ver o quê? Foram as diferenças, né, aqui o que é o servidor, né? Pintei, vamos pintar aqui agora o servidor, o cargo público, o cargo técnico, qual que é a diferença do técnico, do científico, do técnico com científico, o que que é um quadro geral, a lotação, o órgão, entidade, as atribuições, os cargos públicos de caráter efetivo e comissão, já vi isso aqui cair em prova. O acúmulo de cargo, quais são os cargos que podem acumular, gente? Isso aqui faz uma tabelinha disso, aqui pode vir sim na sua prova.
E as regras, né, de intervalo que nós acabamos de ver, que são essas regras aí, né, para quando trabalha dentro da mesma cidade, para quando vai para cidade diferente, ou se os cargos estão ali em lugares perto um do outro. Então, é legal vocês fazerem um resumo bem didático para vocês, para lembrarem aí, né? Então, na semana perto da prova, focar bastante em ler o seu resumo, sua anotação e sempre fazer questão para poder gravar, né, gente? Vamos aí para o próximo. Próximo título, gente, está falando aí dos provimentos de vacância, de remoção, redistribuição e substituição. Então, vamos dar uma olhada aí o que que é isso, né? Artigo 4. São requisitos mínimos para investidura do cargo público. Olha aqui, isso aqui também é muito importante, tá, gente? Às vezes a banca, o que que ela faz? Ela troca algumas palavrinhas aqui, porque é exigido ter o nível superior. Seria uma questão já errada, porque não é exigido ter o superior. Alguns cargos, né, podem pedir, mas de uma maneira geral, não é isso que fala, né? Vamos dar uma olhada aqui, o que que fala especificamente aqui no Estatuto de Embu. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ter uma idade mínima de 18 anos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, gozo dos direitos políticos, aptidão física e mental, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Então, o que que as bancas fazem? É obrigatório ter o nível superior. Errado, porque isso aí vai estar de acordo com o cargo. Tem cargo que não precisa ter o nível superior, pode ter um ensino médio, fundamental, às vezes pede um ensino técnico ou científico. Então, isso vai depender da exigência do cargo, tá? Inciso 1, as atribuições do cargo podem ser justificadas e exigências de outros requisitos estabelecidos por lei. Fica assegurada à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em condições como os demais candidatos para o provimento de cargos, cujas atribuições sejam compatíveis, né, de que é portador. E aí existe ali um percentual. Então, aqui no estatuto, quanto que ele está falando, né, gente? Esse percentual mínimo é de 5%, tá? Então, para o candidato portador de deficiência, existe ali, ocorrerá, né, concorrerá ao total de vagas, sendo reservado no mínimo percentual de 5% em fase ali em face da classificação obtida. O município vai reservar para os afrodescendentes, então, ó, além de ter para os portadores de deficiência, tem também para o afrodescendente 5% das vagas oferecidas, né, em todos os concursos para provimento de vagas do quadro de carreira. Os percentuais previstos nesse artigo serão aplicados apenas quando houver mais de 10 vagas para o cargo ou quando houver mais de 10 candidatos convocados, independentemente aí do número de vagas prevista. Então, aqui a gente já entendeu, né, que eles vão ofertar, então existe ali 5% para o PCD, 5% para afrodescendente, mas existe uma regrinha aí também, né, que será aplicado isso apenas quando houver 10 vagas ou houver mais de 10 candidatos convocados. Vamos lá. O candidato portador de deficiência e afrodescendente deverá optar somente por uma das vagas. Então, gente, se ele é deficiente e se ele é afrodescendente, ele tem que optar por somente uma das vagas, tá? Deixa eu tirar aqui isso. Fica vedada a fixação de limite de idade em concursos para admissão de servidores, ressalvada em casos em que a natureza do cargo exigir, tá? Então, precisa ter o limite máximo? Depende, só se houver, né? Só se exigir ali o cargo. Então, se o cargo exigir, aí vai ter o limite de idade. Então, a lei não está falando, né? Aqui não está falando que é obrigatório. Depende, só se houver necessidade.
E aqui a gente está entrando num tópico muito importante, né, quais são aí os provimentos de cargo público, gente? Quais são? Nomeação, readaptação, reintegração, recondução e reversão e aproveitamento. Então, essas são as formas aí da gente prover ali uma vaga. Então, quando eu estou preenchendo uma vaga, o que que eu faço para preencher uma vaga? Eu faço uma nomeação, ou uma readaptação, uma reintegração, uma recondução, uma reversão e um aproveitamento. Então, decorem isso daqui, porque a banca gosta de cobrar. A banca coloca assim: quais são entre essas, quais são as formas de provimento de cargo público? Aí coloca várias que não são e coloca uma que é, por exemplo, readaptação. Aí você já tem que acertar ela e você vai acertar. Vamos aqui para o próximo tópico. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira. Nos casos, em condições e percentuais mínimos em lei, que destinam-se apenas a atribuições de direito em direção, chefia e assessoramento. Então, vamos lá. Cargos ali de função de confiança são direcionados para quê? Primeiro ponto, coloca no seu resumo. Para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ó, 3 palavrinhas-chaves para cargos de funções de confiança. E aí o que acontece? Funções de confiança, gente, é para exclusivamente para servidores efetivos. Então, apenas servidores efetivos que pode ter cargos ali de função de confiança, tá? Agora, servidores de carreira são para os cargos em comissão. Então, grava isso também, tá? Isso pode estar lá na sua prova. E o artigo 7º, a investidura em cargo público vai ocorrer através da posse ou mediante a readaptação ou a reintegração nos termos desta lei. Então, pessoal, eu vou parar por aqui hoje, mas eu espero trazer mais conteúdo aí para vocês, tá? Do Estatuto aí de Embu, para poder ajudar vocês aí na prova. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. E hoje a gente teve participação, a minha cachorrinha dormindo aqui, ela também participou da aula. Então, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.